Graça e paz, amém? Glória a Deus. Você que está com a sua Bíblia, abre ela comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Repita assim comigo: Senhor, a sua glória me satisfaz. Amém? Será que você pode ser mais ousado ainda, dizer assim: alma, o que me satisfaz é a glória do Senhor. Amém. Lucas capítulo 2, versículo de número 41. Bom dia para você que nos acompanha pelo Facebook. Eu acredito que você pôde sentir um pouco daquilo que aconteceu aqui nessa manhã, mas nada mesmo pode substituir a tua presença na casa de Deus. Lucas capítulo 2, versículo 41. A palavra de Deus diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Repita assim comigo: para a festa da Páscoa. Continuo lendo. Versículo 42 diz assim: quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que seus pais notassem a sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-los entre os parentes e os amigos. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Abra bem o seu coração nessa manhã, né? Abra sua mente, aumente as suas expectativas. É uma manhã muito especial, é um dia muito especial, dia de Santa Ceia. Eu acredito que no meio cristão não há nenhum culto mais importante do que o culto de Santa Ceia. É o culto onde eu e você podemos renovar a nossa aliança com o Senhor. É um culto onde eu e você podemos, de fato e de verdade, buscar em Deus, não que a gente não busque os outros dias, mas o culto de Santa Ceia nos leva a um arrependimento mais genuíno. E eu acredito que o Senhor te trouxe você nessa manhã para que eu e você viéssemos nos lembrar de algumas coisas muito importantes. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Provavelmente você pode dizer assim: ah, pastor, mas eu já vi o senhor pregar esse texto. Provavelmente é um dos textos que eu mais admiro na Bíblia. E eu vou dizer por quê nessa manhã. A Bíblia conta uma história de um casal. Um casal ainda muito novo. Uma moça de 12, 13 anos, cujo nome dela era Maria. Uma adolescente ainda. Uma adolescente de 12 anos. 13 anos no máximo. E ela
estava começando um relacionamento com um homem chamado José, de 19 anos, 20 anos, um jovem rapaz também. E eu acredito que eles tinham uma expectativa toda pela frente, mas uma expectativa natural de uma vida comum, como a vida dos pais deles. Porém, Maria recebe uma visita de um anjo, e imagina só a cabeça de uma adolescente, dizendo assim: olha, filha, você ficará grávida, mas a sua gravidez não vai vir de José, a sua gravidez vai vir do Senhor. Imagina só uma criança de 12 anos com uma responsabilidade dessa. E a Bíblia diz assim que, conforme o anjo havia dito para ela, acontece, ela engravida. José, a princípio, pensa em deixá-la, até que o Senhor fala com José também. E ali José começa a entender o propósito de Deus também na vida dele. Uma vida normal, uma vida natural, começa a tomar um outro rumo, começa a tomar um outro caminho. Era a tradição daquelas famílias naquela época, principalmente da família de José, porque José era da descendência de Davi. Então era normal para a família de José, para as famílias, todos os anos ir em Jerusalém na festa da Páscoa. Era normal. Jesus, depois dos seus primeiros anos, todos os anos os pais dele levavam até Jerusalém. Mas a Bíblia diz assim que quando Jesus ele também chega na sua adolescência, a Bíblia diz assim que os pais levam, mas Jesus acaba ficando para trás. E às vezes você pode pensar assim: pastor, mas como que um pai e uma mãe pode esquecer de alguém? É imprudência, é falta de cuidado, é uma inconsequência. Não, nem sempre. Imagina só, irmãos, numa população de mais de 3 bilhões de pessoas, 4 bilhões de pessoas, vocês acreditam que Deus iria escolher José e Maria, sendo que eles pudessem ser inconsequentes, precipitados, incoerentes, irresponsáveis? Não. Deus nunca erra. Deus nunca falha. Mas os pais esqueceram. Até esses dias atrás, antes da pandemia, lógico que a televisão passava tantas outras notícias, não era anormal, não era incomum eu e você ver uma notícia ou escutar uma notícia dizendo assim: pai ou mãe esqueceu uma criança dentro do carro, criança morre porque a mãe, porque o pai esqueceu dentro do carro, quando o carro estava parado na frente do seu local de trabalho. E uma das justificativas desses pais e dessas mães para que esse fato acontecesse era a mudança de rotina. Repita assim comigo: mudanças de rotinas. Mudanças de rotinas pode me fazer a esquecer de Jesus. Desde março, meados de março, as nossas rotinas foram mudadas. Muitas das coisas que nós fazíamos, nós já não fazemos mais. Muitas das coisas que nós falávamos, nós já não falamos mais. Muitas das coisas que nós pensávamos,
Hoje já não pensamos com tanta frequência. Rotinas foram mudadas. Mas eu pergunto para você nessa manhã: a mudança da sua rotina te levou em algum momento você a se esquecer de Jesus no seu dia, a se esquecer de Jesus na sua casa, a se esquecer de Jesus na sua família, a se esquecer de Jesus na sua igreja, no seu ministério, nos seus afazeres? Todas as vezes que a minha rotina e a sua rotina, ela é mudada, ela é alterada, nós corremos o risco de deixar para trás o nosso Senhor, o nosso Salvador. Todos os dias nós corremos esse risco. Às vezes tinha pessoas que tinham por hábito levantar, fazer um devocional com Deus e sair para o trabalho, mas por algum motivo não está saindo para o trabalho, ou não estava saindo para o trabalho. Então a mudança da rotina do trabalho faz com que algumas pessoas deixem de fazer o devocional. Antes dessa pandemia, era comum os encontros, era comum as reuniões, e às vezes essas reuniões falavam de Jesus, pregava Jesus, lembrava de Jesus, mas devido ao isolamento social, devido a algumas restrições, mudança de rotina, fez com que a gente deixasse também de falar de Jesus. Sem demagogia alguma, sem nenhuma. Se José e Maria, que foram escolhidos de uma maneira muito especial pelo Senhor, em um momento da vida deles, eles esqueceram de Jesus e só foi lembrar de Jesus depois de 24 horas. Um pai e uma mãe só foi lembrar de um adolescente depois de 24 horas. Quem dirá nós? Às vezes você pode falar assim: pastor, eu não me esqueço de Jesus. Legal, ok. Mas as suas atitudes se lembram de Jesus? Os seus pensamentos se lembram de Jesus? A sua esperança se lembra de Jesus? A sua fé se lembra de Jesus? Porque às vezes falamos, mas agimos diferente. Às vezes falamos, mas pensamos diferente. É mais ou menos assim. E aí, irmão, como está a sua vida? Dentro de você, a esperança já foi embora, a fé já foi embora, a convicção já foi embora, o otimismo já foi embora, a confiança já foi embora. Mas você fala assim: tá bom. Mas a sua expressão fala o contrário, o seu olhar fala o contrário, as suas atitudes falam o contrário, o tom da sua palavra fala o contrário. E aí você tenta passar para alguém aquilo que nem você acredita mais. O Senhor te trouxe você nessa manhã para você escutar novamente eu falar que Deus está no controle de todas as coisas. E nem todas as coisas é da maneira que nós queremos que seja, mas é da maneira que Deus quer que seja. E se Deus está no controle de todas as coisas, eu e você temos que aceitar que o controle dele é melhor do que o nosso, e a vontade dele é mais perfeita e mais agradável do que a nossa vontade. Então nós temos que aceitar. Nós temos que aceitar, nós temos que obedecer. Sabe, irmãos, o livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3,
conta da formação do mundo, da formação de todas as coisas, conta da criação. E a palavra de Deus diz também que Deus havia criado ali Adão. Deus havia formado Adão. E a Bíblia diz assim, que passado um tempo, Deus cria Eva também. E ali havia uma rotina. Qual que era a rotina? O Senhor, todas as tardes, ao pôr do sol, vinha e falava com Adão. Porém, no capítulo 3 nós vamos ver uma quebra de rotina. O pecado. O pecado entra e quebra uma rotina. Mas Deus veio novamente. Mas quando Deus veio, já não há mais diálogo, porque Adão e Eva estavam escondidos. O pecado, ele quebra as nossas rotinas com Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos leva para a vergonha. O pecado nos leva para a insegurança. O pecado nos leva para a condenação. O pecado nos leva para tantos traumas, para tantas incertezas, para tantas dúvidas, para tantos medos, para tantos receios, para tantas inseguranças. O pecado muda a rotina. Eu pergunto para vocês nessa manhã: será que o pecado tem atuado nessa área também em nossas vidas, fazendo com que as nossas rotinas possam ser mudadas, o nosso relacionamento com Deus possa ser mudado, a nossa convivência com Deus possa ser mudado? Nunca se esqueça, irmãos, toda mudança de rotina, ela pode nos levar para mais perto do Senhor, ou para mais longe do Senhor. Toda mudança de rotina, ou nos leva para mais perto do Senhor, ou nos leva para mais longe do Senhor. Se pergunta para você nessa manhã: cada dia que passa, você tem permanecido mais perto do Senhor ou mais longe do Senhor? A Bíblia diz assim também, que José e Maria não foram em Jerusalém sem um propósito, sem uma finalidade. José e Maria foram em Jerusalém para a festa da Páscoa. Repita assim comigo: para a festa da Páscoa. Uma segunda situação que pode nos levar a deixar Jesus para trás, a se esquecer de Jesus, se chama festa, se chama fartura, se chama milagre, se chama orgulho, se chama tantos outros nomes, que faz você trocar de Jesus por outros prazeres, por outras alegrias, por outras satisfações. Nós cantamos nessa manhã aqui: só uma coisa me satisfaz, a sua glória, Senhor. Mas quando eu e você temos uma oportunidade de se relacionar com o Senhor, de buscar a glória do Senhor, será que é isso que nos satisfaz, ou será que é uma outra coisa? Ah, pastor, eu ando muito cansado, por isso que às vezes eu não busco tanto ao Senhor. Ok, mas o seu cansaço, ele impede que você só
não consiga buscar o Senhor, mas você consegue fazer tantas outras coisas, ou o seu cansaço te impede você de fazer todas as outras coisas também. Vou dar um exemplo. Eu estou muito cansado para buscar o Senhor. Por isso que eu vou assistir novela. Por isso que eu vou fazer uma fofoca. Por isso que eu vou jogar a conversa fora, porque afinal de contas, eu também sou filho de Deus e preciso descansar. E eu pergunto para você, irmãos, quando eu e você fazemos isso, nós estamos vivendo aquilo que nós cantamos nessa manhã? A sua glória me satisfaz. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor dá força ao cansado, o Senhor revigora as pessoas indispostas, o Senhor anima o desanimado, o Senhor levanta o abatido, o Senhor encoraja o desencorajado. Festas, vida boa, para algumas pessoas, podem ser o começo de uma vida de abandono do Senhor. Pastor, o senhor está dizendo então que eu não posso ter uma vida boa, porque se eu tiver uma vida boa, eu posso me afastar de Jesus? Sim. Você não pode ter uma vida boa, se a sua vida boa ser mais importante do que Jesus. Agora, se a sua vida boa for menos importante do que Jesus, irmãos, que você seja a pessoa melhor de vida de toda a nação. Porque se você tiver gratidão e fidelidade, você vai sustentar várias obras para o Senhor. Mas se você não tiver gratidão com o Senhor, na hora que alguns de nós tiver uma vida boa, a primeira coisa que faz, sabe o que é? Nem vir na igreja mais. Ah não, eu vou buscar Deus em casa, porque chega lá na igreja, tem fulano que eu não gosto, tem ciclano que eu não gosto, chega lá na igreja, às vezes o louvor está um pouco mais alto, chega lá na igreja, às vezes o pastor, por mais que ele fala assim, que ele nunca vai atrasar o culto, ele acaba atrasando, porque acontece tantas coisas, cada dia é uma história, cada semana é uma novela. Tem pessoas, irmãos, que Deus ama tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que Ele não permite que essas pessoas mudem de vida, principalmente financeira, porque essas pessoas abandonam o Senhor, e ela vai trocar uma eternidade por alguns anos de prazer, por alguns anos de conquista, por alguns anos de satisfação. E Deus, Ele não se importa com as nossas conquistas, Deus se importa com a nossa salvação. Deus não se importa com anos de prazeres, Deus se importa com a eternidade na glória. É isso que Deus se importa. É com isso que Deus se importa. Vocês podem ver, qual que é o período que nós mais buscamos a Deus? Vamos ser sinceros para nós. É quando as coisas estão bem ou quando as coisas estão mal? Qual que é o período que nos aproxima mais de Deus? Quando as coisas estão tudo dando certo ou quando as coisas começam a dar errado? Qual que é o período que a gente fica mais crente? Quando nós estamos vivendo uma vida com mais alegria, com mais satisfação, ou quando a gente está com medo, inseguro, vivendo dias de temor, de dúvidas, de incertezas, de insegurança? Problemas nos levam para Deus. Prazeres podem nos afastar de Deus. Se os prazeres for o nosso Deus, se o prazer for o mais importante em nossas vidas, que fique bem claro nessa manhã, a minha oração é para que todos nós venhamos viver uma vida boa
uma vida perfeita, uma vida agradável. A minha oração é para que eu e você venhamos comer o melhor dessa terra em vida. A minha oração é para que eu e você venhamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nos dar em vida. A minha oração é para que você viva bem, para que você tenha um lar harmonioso, um lar de paz, um lar confortável, para que você tenha condição de poder passear com a sua família, de você poder se alegrar com a sua família, de você poder viajar com a sua família, de você morar bem, de você comer bem, de você se locomover bem. A minha oração é essa, porque eu tenho a certeza que nós podemos viver em vida as riquezas do Senhor. Mas cuidado, cuidado, porque eu já vi muita gente, irmãos, melhorar só um pouquinho de vida. Não precisa muito não, só um pouquinho. E quanto melhora esse pouquinho, a soberba toma conta, a arrogância toma conta, o orgulho toma conta, e ele se esquecer de tudo que Deus já fez. Eu já vi muita gente, irmãos, de falar para mim assim: pastor, eu estou num propósito com Deus há anos, para uma casa própria, e eu creio que o Senhor vai me abençoar. Amém, estamos nessa fé, e Deus abençoa. E aí passa um tempo: nossa, irmão, estou sentindo tua falta na igreja, nos cultos. Pois é, pastor, lembra da casa? O Senhor me abençoou. E casa nova o senhor sabe como que é, né, pastor? É visita, é família que vem, é parente que vem, é os amigos, é os vizinhos. Ah, pastor, eu estou dando um tempo, porque eu estou curtindo a minha casa nova. O senhor não entende isso? Eu entendo. Quem não está entendendo é você, que o Senhor tem muito mais do que uma casa nova para te dar. O Senhor tem um lar para te dar. E às vezes uma casa nova não é um lar. Eu já vi muita gente, irmãos, fazendo campanhas, fazendo sacrifícios para mudar a vida financeira. E essas pessoas faziam tudo de maneira correta, tudo de maneira certa, tudo conforme o script mandava, tudo que estava na Bíblia. Eu já vi muita gente que chegava na igreja com tanta vontade de mudar de vida, que às vezes tirava do seu bolso o valor que ele tinha para voltar embora. Na época que para andar de circular era passe ainda. Quem é dessa época? Passe. Amém. Vocês têm a minha idade, então. Dava o passe, dava o dinheiro e voltava de a pé. Era um sacrifício vivo. Deus foi mudando a história, Deus foi transformando a história, Deus foi limpando a história, e a pessoa foi mudando de vida, foi melhorando. De funcionário passou a empresário, de assalariado passou a ter um bom prolabore, e foi melhorando, melhorando, melhorando. Na hora que melhorou, abandonou Jesus. Eu não digo abandonar a igreja, o problema é abandonar Jesus. O problema é deixar Jesus para trás, porque a ingratidão torna tudo aquilo que nós temos como insuficiente, e a pessoa vai querer sempre arrumar mais coisa, festas, prazeres, que faz com que deixamos Jesus para trás. Cuidado. Eu creio que esse ano todos nós vamos mudar alguns conceitos em nossas vidas.
Eu creio que já já essa situação a qual o mundo está vivendo vai ser resolvida. E aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, além de ter o nome escrito no livro da vida, vai começar a colher os frutos da sua plantação. Histórias irão ser mudadas, mas cuidado com a sua história, porque se for Deus que estiver escrevendo, por mais que a sua história muda, você continuará sendo uma bênção. Mas se a sua história estiver sendo escrita por você, cuidado, cuidado. Tudo bem, pastor. Então o senhor disse, o senhor pregou, que o que pode me fazer deixar Jesus para trás, que pode me fazer se esquecer de Jesus, é a mudança de rotina, e são as festas. Sim. E como que eu faço para resolver isso? Fazendo como José e Maria fez. José e Maria andou um dia todo, retornando para casa, saindo de Jerusalém, se esquecendo de Jesus. Depois de 24 horas, se lembrou de Jesus, o que eles fizeram? Pararam e começaram a procurar Jesus, com os familiares, com os amigos, com os parentes, mas eles pararam. O Senhor te traz, você, para cultuar Ele, para que nós venhamos parar a nossa rotina, durante 1 hora, 1h30, 2 horas, para que a gente venhamos pensar, venhamos nos lembrar de tudo aquilo que nós estamos fazendo, para que a gente possa ser confrontado pela palavra, e dentro de nós percebermos se tem alguma coisa que não condiz com aquilo que nós cremos, para que eu e você venhamos parar, e se necessário voltar na intimidade, voltar no conhecimento, voltar na santidade, voltar no relacionamento, voltar na oração, voltar. Porque senão a nossa vida é igual essas máquinas aí que limpa terrenos para plantação. Acho que é patrola que chama, é isso? Vocês que conhecem um pouco aí de agricultura, vai limpando para frente, mas para trás vai ficando a sujeira, os entulhos, o estrago. Quando eu e você não paramos para buscar aquilo que nós deixamos para trás, para encontrar aquilo que ficou para trás, nós podemos até ir rompendo para frente, mas nós vamos deixando uma destruição para trás. Às vezes uma destruição emocional, às vezes uma destruição sentimental, às vezes uma destruição espiritual, às vezes uma destruição ministerial, às vezes uma destruição financeira. Nós vamos rompendo, mas nós vamos deixando muitas coisas inacabadas para trás. Qual é uma outra maneira que nós resolvemos a situação? Fazendo como José e Maria fez. Eles pararam, procuraram, voltaram e encontraram Jesus na onde? Repita assim comigo: no templo. Não há nada que substitua a sua presença dentro de uma igreja. Pastor, é a igreja que me muda? Não, não é a igreja que te muda, é a comunhão.
Pastor, é o salão que me transforma? Não, é a comunhão que te transforma. É na comunhão que nós nos tornamos mais humanos. Quanto mais nós temos de Deus, guarde na sua cabeça isso, mais nós parecemos com pessoas. Quanto mais nós temos de Deus, mais nós parecemos como pessoa. Porque Deus nos criou homens e mulheres, Deus não nos criou deuses. Homens e mulheres. E eu vou ser uma pessoa melhor como? Quando o Evangelho entra na minha vida, e eu posso, quando ele entra na minha vida, se relacionar com uma outra pessoa de maneira transformada. Quando eu e você viemos para a igreja, eu e você estamos reconhecendo assim, somos pecadores. Por isso que nós estamos aqui, porque nós carecemos da graça de Deus. Quando nós não viemos para a igreja, nós estamos dizendo assim, eu não sou pecador, eu não preciso mudar, eu não preciso melhorar, porque afinal de contas, posso buscar Deus na minha casa. Se Deus está comigo, legal. Não. Deus diz assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Isso aponta para comunhão. Para comunhão. Por isso que o Senhor prepara lugares para que eu e você venhamos se relacionar com Ele, buscar a presença dEle, ser mudado, ser restaurado, ser transformado, ser alcançado pela presença dEle. Por isso que nós saímos dos nossos lares, por isso que nós paramos, sentamos para ouvir a palavra dEle. E quando a palavra dEle, ela alcança você, ela me alcança também. Quando a palavra dEle vem, ela transforma a sua vida, e ela transforma a minha vida também. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, pastor, mas o senhor prega aquilo que o senhor vive? Eu disse, não. Eu prego aquilo que eu creio. Porque se eu acreditar naquilo que eu prego, eu vou procurar viver. Porque se eu pregar aquilo que eu vivo, irmão, agora eu estaria aqui pregando enfermidade. Porque meu filho de 1 ano e pouquinho, 1 ano e 8 meses, ele está com febre em casa. A pastora está me esperando para levar ele no médico. Se eu fosse pregar o que eu vivo, eu estaria aqui pregando isso. Enfermidade, insegurança, medo. Mas eu estou aqui pregando fé, vida, esperança, certeza, cura, renovo, transformação. Eu estou aqui crendo que quando eu chegar em casa ele vai estar melhor. E se ele não tiver, pastor? Graças a Deus, por mais difícil que possa estar as coisas, o convênio está em dia. Nós vamos levar ele no convênio. E eu tenho certeza que lá no convênio, o Senhor já estará com anjos lá a nos esperar. A minha confiança está em Deus. Em Deus. Mas em alguns momentos nós perdemos Jesus. Porque nós começamos a viver o medo. Nós começamos a viver incerteza, nós começamos a viver insegurança. Em algum momento nós perdemos Jesus, porque nós acreditamos que nós já crescemos, e a gente já não precisa mais dele. A gente não precisa mais dele para tomar decisões, a gente já não precisa mais dele para fazer as escolhas, a gente já não precisa mais dele para viver. Crescemos. Cuidado, irmãos, com isso. Cuidado. O Senhor nos pede para que nós venhamos nos amadurecer. Mas a Bíblia diz assim, que nós temos que ser como crianças para entrar no reino dos céus. Criança o que é? É dependente.
Criança é pura, criança é sincera, criança é verdadeira, criança não guarda rancor, criança não guarda mágoa, criança não guarda coisas nocivas no coração. Quantas coisas nocivas eu e você levamos na nossa vida, no nosso coração, que tem feito Jesus ficar para trás? Coisas nocivas, mal resolvidas com irmãos, com o esposo, com a esposa, com pais, com o patrão, com colegas, com vizinhos. Mas nós vamos vivendo, e Jesus vai ficando para trás. Mas nós vamos avançando, mas Jesus vai ficando para trás. Mas nós vamos conquistando, mas Jesus vai ficando para trás. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua salvação? O que adianta? O que adianta, irmãos? Eu e você sair de casa, gastar combustível, gastar sola do sapato, se eu e você não está disposto a fazer como José e Maria fez: Jesus, você vai voltar comigo agora, nós vamos voltar junto para casa. O que adianta a gente vir na igreja se a gente não quer voltar com Jesus para casa? O que adianta a gente vir na igreja se a gente não quer levar Jesus no nosso dia a dia? O que adianta a gente vir para a igreja se a gente não quer fazer das nossas rotinas uma rotina com Jesus? O que adianta? O que adianta a gente vir para a igreja se a gente não quer viver um estilo de vida com Jesus? Pastor, o senhor está me dizendo então, se eu não quiser mudar, eu fico em casa? Não, eu estou dizendo para você, irmão, se você estiver pensando isso, muda teu pensamento, para de se enganar. O único caminho é Jesus, a única verdade é Jesus, o único meio de salvação é através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a justiça. Não há outro caminho. Não há outro caminho para a gente percorrer a não ser com Jesus. Não há uma outra maneira da gente viver a não ser com Jesus. A não ser que a nossa vida aqui, enquanto nós estivermos vivos, for mais importante do que toda a vida eterna que tem pela frente. Eu acredito, irmãos, e finalizo aqui nessa manhã, que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, de alguma maneira ele se lembrou desse fato que aconteceu com José e Maria, porque ali ele começa a falar um pouco do sacrifício de Jesus. Ali ele começa a dizer sobre a Santa Ceia. E ali ele começa a dizer, olha, quando Jesus iria ser traído, ele partiu o pão, deu graça aos seus discípulos, e ali ele deu as recomendações para os seus discípulos, que eu vou já estar lendo. E Jesus ele disse assim: fazer isso em memória de mim. Jesus estava dizendo, fazer isso como memorial, fazer isso para não se esquecer de mim, fazer isso para se lembrar de mim, fazer isso para não me deixar para trás, fazer isso para não me esquecer.
Por isso que a Santa Ceia é tão importante. É o momento onde nós declaramos, através das nossas atitudes, que nós não deixamos Jesus para trás, que nós não se esquecemos de Jesus, que nós não abandonamos Jesus. Mas será que nessa manhã nós viemos para cá e a gente deixou Jesus parado em algum canto, para que depois a gente pudesse voltar e buscá-lo? Ou será que nós trouxemos Jesus conosco para esse lugar? Será que nós, quando levantamos, dizemos assim: Jesus, vamos comigo para a igreja, vamos comigo, Jesus, lá para o templo, lá para a comunidade de renovo? Porque se eu e você não deixamos Jesus para trás, nós não vamos sair de casa para encontrar Jesus aqui, porque Jesus já estará do nosso lado, no caminho, no percurso. Agora eu e você temos que parar de todas as vezes querer encontrar Jesus aqui. Não que Ele não esteja, mas Jesus pode estar contigo em todos os lugares. Em todos os lugares. Como não? Como às vezes Jesus pode ter ficado para trás em algum momento da sua vida. Como Jesus pode ter ficado para trás em algum momento do mês passado, da semana passada. Como Jesus pode ter ficado para trás em algum momento dos seus pensamentos. E Jesus preparou esse lugar nessa manhã para que você pudesse parar, voltar e encontrar. Nós vamos orar nesse momento. Se você é uma pessoa que está aqui nessa manhã e você tem dito assim: Senhor, eu quero ver os seus sinais, eu quero ver a sua glória, eu quero ver os seus milagres. E você por algum momento não conseguiu ver, não conseguiu enxergar ainda o milagre dele. Me desculpa, Luciana. Se coloca de pé um pouquinho. Olha para ela lá, pessoal. Essa mulher quase morreu esses dias. O esposo dela falou assim que a moto não tinha nem como trazer embora. Se vocês saíram de casa dizendo assim: eu queria ver um milagre, olha para ela nessa manhã. Olha para ela. E da mesma maneira que a história dela não acabou porque ela tem propósito de Deus, a sua história não vai acabar. A sua financeira não vai acabar, a sua vida sentimental não vai acabar, a sua vida espiritual não vai acabar, a sua vida ministerial não vai acabar, porque Deus tem propósito com você. Deus tem propósito com você. Deus tem propósito com você. Sabe, irmãos, está na hora da gente voltar. Está na hora da gente parar. Está na hora da gente recomeçar. Mas recomeçar com a pessoa certa, da maneira correta. Se coloca de pé. Fecha seus olhos. Começa a ver na sua vida na onde Jesus ficou, queridos.
Começa a buscar na sua lembrança. Quando que as rotinas começou a te afastar do Senhor? Começa a buscar nas suas lembranças. Quando as festas começou a deixar Jesus para trás. Começa a buscar na sua lembrança nessa manhã. Começa a buscar na sua lembrança, na sua memória. Em quais momentos que você começou a pensar e acreditar que você já não precisava mais do Senhor. Que você poderia viver sozinha ou sozinho, porque afinal de contas você é bom naquilo que você faz. Quantas pessoas, irmãos, que se acharam que era tão bom, cantando, tocando, pregando, que hoje está aí, longe dos caminhos do Senhor, porque achava que Ele era bom, e não porque Deus era bom. Quantos empresários já estão quebrados, porque eles acharam que não precisava ter o Senhor como sócio, que eles eram bons administradores, bons empreendedores, mas ele não conseguiu se manter. É o Senhor que te mantém e me mantém de pé. É o Senhor que dá ordem aos anjos dele para nos sustentar. É o Senhor que nos garante, se a gente passar pelo fogo, a gente não vai se queimar. E se a gente passar pelas águas, nós não vamos afundar. É o Senhor que nos garante isso. É o seu braço forte, a sua mão poderosa, que nos mantém de pé e nos levanta todos os dias, para acreditar que dias melhores virão. E virão. E virão. E virão. Fala com Ele nessa manhã. Se em algum momento você deixou Ele para trás, diga para Ele que você voltou, mas voltou para nunca mais deixá-lo. Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus te abençoe, irmã. Que você possa sair daqui tendo a certeza que você irá viver o melhor mês desse ano, e os próximos meses serão meses melhores, e assim será, em nome de Jesus. Deus abençoe, no nome de Jesus.